Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Sejamos todos bem-vindos hoje por pela neve que caiu aqui. Nós estamos somente online, no virtual, mas nada nos impede de orarmos, estarmos juntos, de agradecermos a Deus por mais um dia, por estarmos aqui juntos. Hoje nós vamos ter nosso estudo, nossa palestra com o nosso querido companheiro, trabalhador da nossa casa, André Marquezine, trabalhador da livraria e de tudo mais que precisa, né? A gente sempre fala que é pau para toda obra, no que precisa a gente está sempre ajudando. Mas antes de trazer o nosso companheiro André, eu vou trazer nossa outra companheira em doutrina, também trabalhadora da nossa casa, Simone, para fazer a nossa leitura inicial e também a prece. E que Jesus nos abençoe. Simone, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui nos Estados Unidos, principalmente quem está aqui nesses dias de neve lindo que está lá fora. Boa tarde para quem está no Brasil e em outras partes do mundo. Hoje a gente vai ler a lição 144 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Que temos com Cristo? Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo do terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada também, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio formado por estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições do homem sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima, através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa. Que temos com Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os ciclos do espiritismo evangélico, vestindo nas túnicas brilhantes de falsa ciência. Vamos então, nesse momento, cerrar os nossos olhos e aproveitarmos esse momento de sintonia com a espiritualidade maior, com o nosso Deus interior, pois sabemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, e nos perguntarmos o que nós temos feito nesse momento em que a Terra passa por tamanha transformação. Que ser nós queremos ser diante da vida espiritual, da vida pessoal e da vida em sociedade? Que nós possamos fazer esse interrogatório do que nós estamos fazendo para que o mundo seja um mundo melhor. Que a luz do Mestre Jesus ilumine sempre os nossos corações, para o que nós possamos aprender seja usado diariamente no fortalecimento da nossa fé e da nossa vida. Que possamos ser espíritos que espelham a luz do Mestre Jesus, levando sempre caridade, fraternidade, amor e, especialmente nesse momento, paz a todos aqueles que necessitam.
Que a luz do Mestre Jesus possa brilhar em nossos corações, em nossas vidas, e que essa luz se espalhe por todo o planeta Terra, levando a todos os cantos e recantos. Onde houver um coração aflito, onde houver um coração doente, onde houver um coração que necessita de esperança, que seja ali, cada dia mais, implantado o amor de Jesus. Assim seja. Que assim seja. Bom, André, já está aí na tela, já está a postos. Que Jesus te abençoe nesse tema maravilhoso que é a realeza de Jesus. Esse tema é fantástico. Que inspiração, que bom que você trouxe esse tema para a gente. A palavra é sua, que Jesus possa te envolver em muita luz e nós que possamos ser os maiores beneficiários dessa luz. Obrigado, Wilson. Bom dia para todo mundo, boa tarde para todo mundo. E esse assunto, eu acredito que a gente já conversou há um bom tempo atrás e eu achei que seria bem interessante a gente voltar a falar sobre Jesus, né? Então, para começar, eu acho que a gente pode falar sobre um tema que é trazido para a gente pelo Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo 3. Então, nesse capítulo, ele descreve mais ou menos uma passagem de Jesus, lá no começo dos ensinamentos dele, lá pelo ano 30, onde ele havia saído do deserto da Judéia na companhia de João Batista, né? Então, ele passa por um tempo no deserto, ele sai do deserto, vai para o oásis de Jericó, que é uma mudança de natureza gigante. Ele sai daquela areia, daquele calor, e vai para aquele oásis que é florido, que é verde. Então ele passa mais alguns dias ali com João Batista, e daí ele abandona aquele oásis e segue em direção a Jerusalém, né? Então ele sai da companhia de João e só vai ver João de novo naquele momento, digamos assim, que já não é tão bom para João Batista. Bom, mas chegando a Jerusalém, em uma das manhãs que ele está lá já na cidade, ele está sentado perto do templo e ali um grupo de sacerdotes e pensadores estão ali sem fazer muita coisa, estão ali conversando. Eles observam Jesus e são cativados pela imagem do Cristo, né? Então um deles, chamado Hanan, ele é atraído pelo magnetismo de Jesus e se dirige a ele. E chega para ele e fala assim: Galileu, o que você está fazendo aqui? O que você faz em Jerusalém? Então Jesus, na sua modesta simpatia, ele olha para aquele sacerdote e responde: bom, estou passando por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote olha para ele, meio irônico, e não acredita muito no que ele fala, e pergunta: reino de Deus? O que você pensa que isso venha a ser? O que é reino de Deus? O que você imagina sobre isso? Bom, com serenidade, Jesus olha para ele e fala: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Aí o sacerdote ele começa a dar risada, né? Ele olha para aquele Galileu e fala: mas obra divina com você, nas tuas mãos? Bom, Jesus continua ainda paciente, né? Observando o que ele fala, mas o sacerdote volta para ele e pergunta: com quem que você acha que você vai fazer isso? Você acha que o reino de Deus é uma coisa pequena para você fazer sozinho? Quem é que vai estar com você? Tem algum príncipe aliado a você? Quem é que é a pessoa ilustre que vai te ajudar na execução desses teus planos? Bom, Jesus olha para ele, ainda paciente, e responde bem humilde: meus companheiros virão de todos os lugares. Então aqui a gente já vê que Jesus, ao oposto do sacerdote, ele exemplifica a paciência, a humildade, enquanto o sacerdote ele mostra o oposto, né? Bom, então, de volta à conversa deles, o sacerdote fala mais rispidamente para Jesus da seguinte maneira: sim, os ignorantes e tolos estão em toda parte da terra. Certamente que essa representará a turma
que vai ajudar na tua edificação. Entretanto, como é que você acha que você vai realizar uma obra divina sendo que você não tem essa experiência? Você já viu alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Bom, Jesus, ele olha de novo para o sacerdote, mas um pouco mais enérgico, ainda sereno, e fala para ele: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Bom, depois dessa resposta, o sacerdote ele se impressiona, porque ele vê que aquele Galileu, que ele ainda não conhece, mas é impressionado pela sabedoria das palavras, ele responde para ele, interroga Jesus, né, com um pouco mais de respeito, mas ainda meio sarcástico, perguntando se ele conhece Roma e Atenas, fazendo referência aos reinos que existem e existiram na Terra, né, no passado. Mas Jesus responde para ele: eu conheço o amor e a verdade. O sacerdote fala: tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus responde para ele: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Depois dessa resposta, o sacerdote se afasta indignado, porque ele vê que ele não tem como conversar através dos seus conhecimentos com aquele Galileu. Bom, e depois dessa passagem, o trabalho de Jesus começa na Galileia e no mundo, né? Mas se a gente for tentar olhar um pouquinho mais para o que ele representa e o que ele tentou trazer para a gente, ele mostra nessa pequena conversa que a sua superioridade, a superioridade de Jesus, ela não dependia das qualidades materiais do corpo que Jesus utilizou naquela encarnação, mas dependia mais do espírito de Jesus e de todas as experiências pregressas pelas quais ele passou, né? Então, com o passar do tempo, ele vai mostrar para a gente que ele dominava, mesmo se utilizando muito mais dos conhecimentos morais dele, que ele dominava a matéria de absoluto sentido, de uma maneira absoluta, né? Mas, ao mesmo tempo, ele estava constantemente desprendido dessa matéria que ele dominava, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre os atos, as realizações, os milagres que ele praticou, mas a gente vai ver que, né, ele não estava na Terra. Ele tinha um duplo posicionamento entre estar encarnado e estar desencarnado, que é uma coisa que hoje a gente ainda não consegue conceber, porque está um pouco longe da nossa realidade, né? Bom, então, através dos milagres que ele praticou, ele também mostra a força magnética que ele conseguia exercer sobre a matéria, né? Sempre através do incessante desejo de praticar o bem, de mostrar para a gente como é que a gente deve praticar esse bem. Porque um dos pontos fundamentais da presença de Jesus entre nós não foram só as palavras dele, e sim os seus atos. Ele mostrou para a gente como é que se faz. Ele não simplesmente falou para a gente como é que se faz, né? Bom, então vamos seguir aí um pouquinho. Escolhi uma passagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente for seguir nesse capítulo, lá no finalzinho tem a instrução dos Espíritos. E dentro daquele trecho tem um parágrafo ali que é bem interessante, né? Ele começa assim: o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, né? Então, vamos tentar imaginar, durante esse estudo, como é que era o mundo na época que Jesus chegou para a gente, quando ele encarnou na Terra. Era um mundo que era restrito à Palestina, ao sul da Europa e à Ásia. Esse era o mundo conhecido na época, e o norte da África. Bom,
Era um mundo muito mais duro do que o nosso hoje. Existia muito menos facilidades para que as pessoas pudessem viver. E o trabalho era muito duro, né? Então, através dessas palavras, né, que são do Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Mas o que Jesus traz para a gente não é só o trabalho que a gente tem que fazer para alimentar os nossos corpos. Jesus trouxe, primeiramente, o outro lado, né? Que é a implantação daquele reino que a gente conversou no slide anterior, a implantação do reino de Deus na Terra. Mas onde é que está esse reino de Deus? Ele vai ser implementado aqui na Terra? Jesus conseguiu implementar lá na Palestina o reino de Deus? Não, o ideal que Jesus tenta trazer para a gente é que esse reino de Deus ele é implementado dentro de nós, através das nossas experiências, através das nossas ações e das nossas palavras, né? Então, de novo, nessa passagem do Evangelho, o trabalho das nossas mãos fornece aos nossos corpos o pão terrestre. Mas o que é que fornece para a gente o pão para o nosso espírito? É exatamente o que Jesus tentou trazer para a gente, né? Então, daí, continuando naquele parágrafo, vossas almas, porém, não estão esquecidas. Bom, com isso, ele fala para a gente que em nenhum momento ele vai nos esquecer, que ele vai nos deixar desamparados e que nós estaremos sozinhos nessa caminhada de encarnação e de vida eterna, né? Jesus está sempre do nosso lado. É aquele nosso irmão mais velho que decidiu um dia encarnar na Terra para mostrar para a gente como é que tem que se fazer. Eu sou o jardineiro divino. As cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, quanto a gente menos espera, quando a gente acha que não tem mais solução, naquele momento que a gente se sente perdido, ele está lá, junto dos emissários dele, pronto para nos ajudar, segurando as nossas mãos para seguir aquele caminho que muitas vezes a gente acha que não tem saída, né? Mas a certeza que a gente tem que ter é exatamente essa, que ele cultiva, cria esse caminho, nos ajuda a trilhar um caminho que a gente não imagina que existe, e quando a gente menos espera, tudo se resolve. Uma porta se abre, uma ligação chega, alguém nos procura e as coisas começam a se acelerar, a serenar, né? A gente consegue encontrar uma saída, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. Então, muitas vezes, a gente não entende de onde é que veio aquela solução. Mas a solução vem através desses irmãos invisíveis que nós temos, regidos por Jesus, né? Todos sob o comando de Deus, estão sempre ao nosso lado. Estão sempre pensando na gente, prontos a nos ajudar, sem que a gente consiga perceber. Não existe vida após a morte. Então, essa é uma frase bem interessante. A primeira vez que eu li, eu não entendi. Não existe vida após a morte. E isso é uma frase que está na explicação dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se a gente seguir adiante no capítulo e tentar entender um pouco, não tem vida após a morte, né? A vida ela não cessa. Não é após a morte que a vida começa. Não é encarnado que a vida começa. A nossa vida inicia no momento da nossa criação, naquele instante em que Deus, de uma maneira que a gente ainda não entende, nos cria. É ali que a vida começa. E ela não deixa de existir. Então, essa afirmação, não existe vida após a morte, o que o Espírito de Verdade está tentando trazer para a gente é que não existe um cessamento da vida. Então, se a vida não cessa, ela não tem por que, digamos assim, começar depois da morte. Né? Um ponto em que
no capítulo tem uma outra frase que é muito interessante. Ele descreve que a reencarnação acontece no momento da morte. E isso quer dizer o quê? Que a gente volta à verdadeira vida após o nosso desencarne. Porque o período em que a gente está encarnado é um período temporário em que o espírito está atrelado à carne, vivendo uma experiência diferente daquela em que ele vive no ambiente natural dele, que é o plano espiritual. Né? Somos todos espíritos, nós não temos espíritos, nós somos espíritos, que temporariamente possuímos corpos materiais. Não é? Bom, então, quando esse corpo deixa de estar vivo, passa a estar inerte, quando nós desencarnamos, nós voltamos à nossa realidade, à realidade do espírito. E todas as experiências que nós passamos durante aquela encarnação nos tornam mais claras. E nesse momento de desencarne, nós fazemos um balanço dessa nossa vida e partimos para a nossa próxima etapa, né? Provavelmente para uma nova encarnação, mas com a bagagem, com o aprendizado de mais uma oportunidade de ter passado por esse lugar onde a gente vive, passado pela matéria, né? Bom, mas voltando de novo a Jesus. Antes da chegada dele, muitas poucas pessoas que viviam na Terra acreditavam nesse ideal de que existe a vida após a morte, de que a vida não cessa. Eram muito poucas. Então, o que ele vem trazer para a gente é esse ideal. Né? Primeiro, da existência de um Deus que nos ama, que não é um Deus guerreiro, não é um Deus punitivo, é um Deus que está sempre ao nosso lado, da mesma maneira que ele, projetando, cuidando do nosso caminho, nos dando todas as oportunidades necessárias para o nosso crescimento e nos dando a certeza, nos mostrando qual é o caminho para chegar até ele. Né? Bom, e daí esse parágrafo ele termina com essa frase: meu reino não é deste mundo. Bom, o que ele traz para a gente é o reforço do que ele conversa com aquele sacerdote. Né? Quando ele fala que ele vai fazer a implementação do reino de Deus na Terra, mas que esse reino de Deus não é material, ele está dentro de nós. Então, quando ele fala, o meu reino não é deste mundo, ele está tentando falar para a gente que o reino de Deus não está na Terra. A Terra está inserida nesse universo criado por Deus, mas o reino de Deus não é isso aqui que a gente vê todo dia, que a gente pega, que a gente mastiga, que dói, que nos faz sofrer, nos faz dar risada. Né? O reino de Deus, ele vai mais além. Ele não faz parte só da Terra, só do mundo material. Ele está dentro de nós e a gente carrega esse mundo por onde a gente vai. Né? Depois que a gente desencarna, esse reino de Deus ainda está conosco. Então ele não está localizado num lugar, não é um local físico, e sim dentro de nós, na nossa consciência. Bom, então a vida futura é o eixo básico do ensinamento de Jesus. Né? Ele traz esse ideal para um povo que, na época, tinha uma ideia muito vaga da vida após a morte. Né? Acreditava em anjos, acreditava num Deus que ia trazer para a gente recompensas materiais, né? Ao oposto de uma recompensa que não é material. Então, depois disso, essa implementação do reino, que é propagada primeiro pelos apóstolos de Jesus, né? Os 12 apóstolos, ela vai seguindo com o tempo através da implementação do cristianismo, do catolicismo, das diversas religiões, e lá no século XIX, com
o Espiritismo, né? Que é o que a gente estuda hoje. Então, com o advento das religiões, essa visão da vida após a morte, do reino de Deus não ser material, ela se dilata. Ela é trazida para a gente em mais detalhes, né? Então, para a gente continuar no estudo, vamos tentar entender um pouquinho mais do lugar que Jesus tentou trazer para a gente essa mensagem, que é muito linda, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é errando um pouquinho e não mudar os slides, né? Acho que é isso que está acontecendo. Então, vocês viram essa página inicial, mas vocês não viram essas outras páginas, esses outros slides que eu estava lendo aqui, mas vocês não tinham a referência, né? Então, o parágrafo, se a gente for ler de uma maneira contínua, ele fala exatamente isso. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Não existe vida após a morte. Meu reino não é deste mundo. Então essa, de novo, é uma passagenzinha curta no capítulo 6, no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Foi isso que a gente conversou até agora. Bom, e como eu estava falando, para a gente entender um pouco da dificuldade que Jesus encontrou em trazer a mensagem para a gente naquela época, 2000 anos atrás, a gente tem que entender como é que o mundo era entendido na época e como é que ele se divisava. Bom, então, lá por volta de 750 anos antes do nascimento de Jesus, começa o Império Romano. Né? Antes do Império Romano, a gente tem ali o Império Grego, mas focando na vida de Jesus, o mundo, naquela época, era dominado pelos romanos. Com exceção da Ásia, né? A China, a Índia, o mundo, como a gente conhecia na época e onde Jesus viveu, era mais ou menos determinado naquela região sul da Europa, na região oeste da Ásia, né? A gente tem a Arábia ali, o que é Israel hoje, e o norte da África. Bom, então já vinha sendo construído esse Império Romano há mais ou menos 750 anos. Mais ou menos 30 anos antes do nascimento de Jesus, um imperador tomou posse, chamado Otávio Augustus, e ele foi o que formou o Império Romano moderno. Né? Então, nessa época, entre o começo do Império de Augustus, a gente vê um desenvolvimento muito grande no Império Romano, uma expansão muito grande. Então, quando Jesus nasce, ele nasce nessa região da Palestina, né? Na região ali de Nazaré, na região de Jerusalém, na região de Cafarnaum. E no lugar onde ele nasce, esse lugar era uma região onde os judeus habitavam. E os judeus eram mais ou menos divididos em 4 grupos. Existiam os fariseus, que eles divulgavam o conhecimento religioso fora do templo, né? Eles acreditavam que a alma era imortal. Então, eles eram o único grupo dentro dos judeus que acreditava na vida após a morte. Então, naquela região, fora do resto do Império Romano, e o Império Romano era assim, né? Eles invadiam uma região, eles entravam num acordo com aquela população que eles dominavam, eles criavam estradas que, digamos, conectavam esse lugar que foi conquistado com o resto do Império, e eles deixavam a administração daquela região conjunta entre eles, romanos, e os povos que habitavam aquela região. Então, eles eram dominados, mas existia um acordo entre os romanos e aqueles que eram dominados. Bom, aqueles que ficavam no controle dessa região da Palestina eram um grupo dos saduceus, que eram os mais ricos e controlavam a região no templo.
né? Então, a religião judia era controlada pelos saduceus. Então, a gente já vê os saduceus, que eram aqueles mais materialistas, né? Eles eram aliados aos romanos, e eles eram, digamos assim, tidos como menos virtuosos do que os fariseus. Tinham os fariseus que se apegavam à lei, à Torá, e que acreditavam que a vida era imortal. Existia um outro grupo chamado zelotas, que vem do zelo pela palavra de Deus e da justiça social, né? Então, eles lutavam pela libertação da Palestina da mão dos romanos, e a gente tem aí Barrabás como um dos zelotas, e o movimento deles começa a ficar radical, mais ou menos lá pela década de 50 anos depois que Jesus nasceu. E depois disso nós temos um quarto grupo chamado essênios, que eles se revoltaram contra o abuso dos judeus que dominavam o templo e que se aliavam aos romanos. Então a gente vê que Jesus chega num lugar, ele encarna num lugar onde, sim, era um povo religioso, mas dentro desse povo existia uma divisão crucial entre aqueles que pregavam a palavra ao pé da letra, aqueles que interpretavam aquela palavra, aquela religião de uma maneira mais liberal, aqueles que lutavam contra a libertação do povo da mão dos romanos, e um quarto grupo que se aproveitava de toda a situação para benefício próprio, né? Então Jesus chega numa bagunça política e ele tenta implementar uma ideia que vem contra o ideal vigente, que é Deus, ele vem para nos ajudar. Deus nos criou e Deus nos ama, né? A sua vida não acaba quando você desencarna. Você tem que amar a todo mundo, inclusive a seu inimigo. Então, esses ideais que Jesus traz, eles vão de conflito com os interesses desses grupos que existiam nessa população. É claro que ele encontra naqueles mais pobres, naqueles doentes, nos pecadores, nos mais humildes, nos mais pacíficos. Ele encontra espaço para divulgar essa palavra. Mas aqueles que estão no poder, eles veem em Jesus uma ameaça ao que eles detêm, não é? Bom, então se a gente for seguindo, depois que ele se encontra com aquele sacerdote, o Hanan, em Jerusalém, e tem aquela discussão que a gente usou para começar o estudo, ele começa a peregrinação dele. Ele começa a missão dele, se a gente puder dizer assim. Bom, ele começou, né? Nasceu em Belém, ele foi batizado na Betânia e ele termina a encarnação dele em Jerusalém. E a gente vê que essa é a região, essa região ali da Judéia, próxima ao Mar da Galileia, é onde ele passa a maioria do tempo, daqueles 3 anos de missão que ele empreende na Terra. Bom, e durante esses 3 anos, a gente vê que ele fica a maior parte do tempo entre Cafarnaum, Nazaré, Canaã, né, e Betsaida. É ali que ele encontra espaço e ouvidos de pessoas que querem escutar a mensagem dele. Bom, então, durante essa peregrinação dele, durante todo esse trabalho, onde ele primeiro se encontra e reúne o grupo, o colegiado dos apóstolos dele, ele começa através dessas digamos assim, desses comícios, se a gente for pensar, dessas passagens, dessas pregações. Toda vez que ele chegava numa cidade, tinha um alvoroço, porque a mensagem de que o Messias estava chegando era muito forte nessas regiões pobres e humildes pela qual ele passava. Então, toda vez que ele chegava numa cidadezinha, num povoado, vinham os doentes ter com ele, vinham os pobres, vinham os sofredores em busca de auxílio. E numa dessas passagens, nessa cidadezinha de Betsaida, logo no meio ali de Cafarnaum e Magdala,
tem o exemplo da cura do cego, onde ele cospe nos olhos daquele cego e aquele cego passa a ver, né? Então, o que essa passagem, o que esse milagre tenta trazer para a gente? Ele tenta mostrar a retirada da gente das trevas para o reino da luz, né? Jesus, através da mensagem dele, o objetivo dele é tirar a gente, ou retirar o véu que existe nas nossas cabeças e mostrar para a gente a luz, o caminho correto para a chegada ao reino de Deus, para que a gente consiga implementar os ideais de caridade, de benevolência, de humildade dentro de nós, né? E uma coisa que é bem interessante em todas as passagens que a gente vê e todos os milagres que ele operou, cada um tem o seu tempo para começar essa construção. Tem gente que você vê, e a gente estava tendo uma conversa antes da gente começar, o Wilson falou que estava lendo uma passagem antes da gente começar e a gente estava brincando, né? Não, a gente está todo mundo no mesmo barco, mas tem gente que está no porão, tem gente que está ali remando, tem uns que se escondem do respingo da água, tem uns que se expõem. É exatamente isso. Essa conversa que a gente teve antes é exatamente o que Jesus traz para a gente nessas parábolas, nesses evangelhos que são relatados pelos apóstolos. Cada um de nós tem o seu momento de conexão com essas leis, com esses ensinamentos, e a partir daquele momento a gente começa a construir o reino de Deus dentro de nós. E aí a gente começa a entender que não que a gente estava perdendo tempo, mas que realmente a gente não entendia o que Jesus tentou ensinar. Mas a partir daquele momento, a partir do momento em que aquele clique acontece, a gente vê que o progresso e a assimilação dessas leis também não é fácil. Essa construção do reino de Deus dentro de nós não é uma tarefa simples. Porque a gente tem períodos onde a gente consegue fazer uma parede super rápido, mas da mesma maneira que é reformar uma casa, às vezes a gente não tem dinheiro para terminar a obra, a gente às vezes não tem a força necessária para terminar aquela parede dentro de nós. A parede que ajuda a nos defender dos maus pensamentos, das más atitudes, da influência que nos é negativa, né? Então, é muito interessante esse ponto que cada um tem o seu tempo para começar e cada um também tem o seu tempo para construir dentro de cada um essa edificação que Jesus nos instrui a fazer, né? Então, um outro milagre que Jesus pratica acontece em Cafarnaum, onde ele cura aquele moço paralítico. Bom, como é que ele chega na casa de Simão? Ele chega através de 4 amigos que naquela multidão de 200 ou 300 tenta trazer ele na presença de Jesus para que ele seja curado. Porque sozinho ele não consegue chegar. Mas mesmo que ele tenha 4 amigos que tentam carregar ele numa maca, chegar perto de Jesus, eles não conseguem. Porque aquela multidão que está ali está preocupada simplesmente com o seu problema, né? Então, existe aquela multidão cercando a casa de Simão. Jesus está lá dentro com os apóstolos e alguns poucos daqueles sofredores que conseguem adentrar aquele lar humilde de Simão. E aqueles 4 amigos carregando a maca com o amigo paraplégico, paralítico, não conseguem chegar perto de Jesus. Ou então, como é que eles fazem para trazer aquele moço perto dele? Eles têm a ideia de subir no telhado e, através de um buraco, chegar perto de Jesus. E é isso que eles fazem. Bom, e de novo, todas essas passagens que a gente tem nos evangelhos dos apóstolos, elas são floreadas, mas existe sempre uma mensagem por trás, né? E qual que é a mensagem desse milagre em específico?
Jesus e os apóstolos tentam exemplificar a fé dos amigos. Primeiro, o egoísmo de todos aqueles que estão em volta da casa e que às vezes têm um problema menor, mas querem o problema deles resolvido e não veem o problema maior do próximo e impedem que aquele problema maior seja resolvido, né? Então, através da fé daqueles amigos, daqueles 4 amigos, daquele moço paralítico, tendo a certeza de que se chegassem próximos de Jesus, ele seria curado, eles conseguem, através daquele buraco no telhado, chegar até Jesus, e Jesus fala, levanta e anda. E ali ele levanta e anda, curado através daquele magnetismo, daquela força extraordinária que Jesus tinha, né? Bom, a gente segue caminhando nessa trajetória de Jesus e chega no ponto daquele casamento, daquela boda que está ocorrendo de um amigo dele, onde a comida passa a faltar e Jesus multiplica os pães e os peixes, né? E assim ele dá de comer a todos aqueles convidados do casamento. Mas, de novo, essa passagem tenta mostrar para a gente que, sim, o nosso corpo precisa de alimento material para continuar forte e que habilite a gente a passar por todas as oportunidades que nós precisamos passar durante a nossa reencarnação. Um fator primordial é o nosso alimento espiritual. Então, através da multiplicação dos pães, o que Jesus passa para a gente é que esse alimento espiritual ele é infinito. Deus nunca vai deixar de nos prover o que é necessário para que a gente tenha uma vida regrada, mas que depende muito da gente, né? A gente é que tem que procurar esse alimento espiritual. Ele tá aí, à nossa disposição, mas nós precisamos estar dispostos a receber esse alimento e se alimentar o nosso espírito, né? Então, Jesus segue durante aqueles 3 anos fazendo essas pregações e a maior delas acontece num monte chamado Eremos, que fica a oeste da cidade de Cafarnaum, ali no norte do Mar da Galileia. Bom, do lado oeste desse monte tem uma vista para a planície de Genezaré, né? Que seria o lado oeste desse mapa, o lado oeste ali da Galileia. Do lado leste, esse monte tem a visão para o Mar da Galileia. E devido aos ventos que sopram do lago, né, do Mar da Galileia, em direção àquele monte, o que é dito é que a voz de Jesus foi ouvida a distâncias consideráveis. É claro que o vento ajudou, mas ali o que a gente tem que entender é que Jesus estava se dispondo do poder que ele tinha para cativar as pessoas. Porque não eram só as palavras de Jesus que faziam com que as pessoas se curassem e que tentassem seguir um caminho diferente de que seguiam anteriormente. Era aquele magnetismo dele, era aquela energia que ele possuía e possui de nos convencer a fazer uma coisa que a gente primeiramente acha impossível. Coisas que a gente ainda não conhecia e que devagarinho, através das palavras dele, a gente passa a conhecer e passa a entender que são elas as verdades que a gente deve seguir. Bom, e durante essa pregação nesse monte, né, ele fala para a gente, através daquelas palavras lindas, serenas, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bom, a gente tem o intento, às vezes, ou erroneamente, a gente associa a humildade com a pobreza. Mas o que Jesus traz para a gente não é que a gente precisa ser pobre para conquistar o reino dos céus. O que a humildade representa, nesse caso, é a falta de apego. O que a gente não pode ter é apego para entrar no reino dos céus. Não é? Aquela velha máxima. O que a gente leva quando a gente desencarna? A gente não leva nada. A gente leva o que a gente é.
Então, tudo que a gente conquistou de moral durante a passagem pela Terra, a gente carrega com a gente. Tudo que é material vai ficar para trás. Vai ficar para os que ficam, vai ficar para o governo, vai ficar abandonado, mas a gente não vai poder carregar, né? Então a gente não pode associar a humildade com a pobreza, porque existem pessoas pobres boas, pessoas pobres ruins. Existem pessoas ricas boas e pessoas ricas ruins, né? Então a pobreza e a riqueza, elas não são sinônimos e antônimos de humildade, né? O dinheiro é neutro. O dinheiro é um instrumento para que a gente consiga implementar o que a gente deseja, seja bom ou seja ruim, né? Bom, então se a gente pensa que a humildade está ligada à falta de apego, a gente pode concluir que o homem humilde, ele desfruta de liberdade. Porque se ele não é apegado a nada, ele não está atrelado a nada, né? Ele tem uma liberdade plena. Não está ligado a nada, não sente necessidade das coisas materiais, não precisa viver em relação a alguma coisa, né? Não é escravo de nada. Mas é claro que a gente possui aspirações, né? Cada um de nós tem uma profissão, a gente recebe dinheiro em troca do nosso trabalho, a gente tem conhecimento, a gente estuda para poder progredir, a gente trabalha duro para poder crescer na profissão, no trabalho, a gente quer ter uma casa, a gente quer ter um automóvel, a gente quer viajar. Então essas são as nossas aspirações, mas o que a gente não pode fazer é tornar isso o nosso objetivo de vida, né? Esse é mais um dos objetivos da nossa vida. Nós, como espíritas, e mesmo não só os espíritas, o que a gente tem que entender é que isso é parte da nossa encarnação, mas esse não é o objetivo da nossa encarnação e da nossa vida. O objetivo primordial da nossa encarnação é aprender e continuar, melhor, iniciar ou continuar a construção do reino de Deus dentro de nós. Então essa é a mensagem que Jesus trouxe para a gente e que todas as religiões também trazem para a gente, né? Tem que se apegar, sim, aos valores morais e não aos valores materiais. Bom, se a gente continuar seguindo naquelas palavras que ele proferiu naquele monte, ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bom, a gente entende que para cada um de nós vai ser dado dependendo do que a gente fez, né? Então, se a gente for misericordioso, provavelmente a gente vai ter misericórdia. E o oposto também é certo. Se a gente for enérgico, se a gente for duro, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que alguém vai ser com a gente da mesma maneira, enérgico, duro, ríspido. Então pode não ser imediatamente que isso aconteça. Não é porque, por exemplo, eu sou um gerente numa empresa e eu sou ríspido com os meus funcionários que eu termino uma reunião onde eu maltrato todo mundo, que eu saio de lá, vou entrar numa reunião com o meu chefe e ele vai me maltratar. Não funciona assim esse mecanismo, né? Normalmente, aquele que se encontra numa posição de não misericórdia, cedo ou tarde ele vai encontrar uma oportunidade, ele vai se deparar com uma oportunidade onde ele vai ver que ele agiu incorretamente, né? Então, de novo, se a gente espera a misericórdia, nós devemos, não é que a gente precisa, nós devemos ser misericordiosos. Essa é a nossa obrigação, né? Vamos imaginar no futuro. Hoje a gente olha para o passado e a gente volta, por exemplo, para a época pré-histórica, onde a força bruta imperava. Você matava um animal, você estava comendo, vem um mais forte e te mata para ficar com a tua comida. A gente olha para trás e fala: mas que vida bruta que eles viviam. A vida era assim.
né? Mas com o tempo a gente evoluiu e como a gente está discutindo hoje, essas mensagens morais elas nos foram trazidas. Mas mesmo assim, a gente está discutindo hoje, a gente volta 2000 anos atrás, onde Jesus encarnou e trouxe essas mensagens, e nesses 2000 anos, a gente normalmente julga nossos irmãos que encarnaram nesses tempos pregressos como não sendo misericordiosos. Então, se a gente está fazendo isso hoje, vamos tentar imaginar no futuro, as próximas gerações, como é que vão olhar para a gente e nos julgar, nos avaliar. Né? A gente, hoje, no ano 2000, a gente não se comporta da mesma maneira que nós ou nossos irmãos se comportavam há 2000 anos atrás, mas a gente ainda não consegue se comportar da maneira com que Jesus nos pede. Né? A gente ainda não é misericordioso todo o tempo com todo mundo. É muito fácil a gente amar aqueles que estão próximos de nós. Né? Amar o nosso irmão, amar o nosso pai, amar o nosso tio, é muito mais fácil do que amar aquele desconhecido que está na rua, aquele colega de trabalho que a gente vê todo dia, ou hoje, agora, muitas pessoas trabalhando de casa mal e mal vê, aquele que a gente vai na loja para comprar uma comida, para comprar alguma coisa, uma roupa, se encontra e por uma razão ou outra a gente maltrata ele. Então, como é que essas gerações futuras vão olhar para trás e falar assim, poxa, mas eles já vinham sendo expostos a um conhecimento por mais de 2000 anos e mesmo assim eles não se dobraram a esse conhecimento. Tiveram a oportunidade de receber o ensinamento do Espiritismo lá no século XIX e mesmo assim não conseguiram entender o que é que eles deveriam fazer. Então essa é a reflexão que sobra para a gente. A gente tem que entender que a gente está, de novo, voltando à conversinha que eu tive com o Wilson no começo, a gente está no mesmo barco. A gente tem que se ajudar. Como humanidade, a gente só vai conseguir chegar num próximo estágio se todo mundo estiver lá. Se uma parte de nós não tiver condição, a gente vai ficar para trás, como um todo. Então a gente tem que ter misericórdia desses nossos amigos, entender que eles ainda não entendem o que a gente entende e agir corretamente com eles. De novo, fazer como Jesus fez, não através de palavras, mas através de atos, sendo misericordioso, não falando sobre a misericórdia. Né? Bom, vamos seguindo no que Jesus fala. E durante aquela pregação, durante aquele sermão da montanha, ele fala, amai vossos inimigos, porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? É o que a gente estava falando anteriormente. É muito fácil amar aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos. Né? E Jesus coloca exatamente o que você espera amando aqueles que estão amando você em troca. Você não pode esperar nada. Agora, se você amar, se você tratar bem, se você for misericordioso com aquele que não te ama, é ali que a recompensa vai estar. Mas a gente deve fazer isso não esperando pela recompensa, mas sim porque é isso que é esperado de nós por Deus. Esse é o caminho para Deus, esse é o jeito de acelerar a construção do reino de Deus dentro de nós. Então a gente tem que se modificar. A gente tem que olhar para aquele que nos faz o mal e não enxergar um irmão mau, e sim um irmão que ainda não tem o conhecimento que a gente tem. Mostrar para ele, retribuindo o mal com o bem, que é assim que se faz. Né? Praticar o bem é a nossa obrigação. E quando orares, não sereis como os hipócritas. Bom, o que Jesus tenta dizer aqui é que, naquela época, o culto judaico ele acontecia 2 vezes por dia, né? Às 9 da manhã e à 1 da tarde. E as pessoas tinham que rezar em direção a Jerusalém.
Bom, existiam, é claro, aqueles que rezavam do coração, pedindo o que tinha que ser pedido, pensando no próximo, mas a maioria, infelizmente, rezava como um ritual. E é isso que Jesus pede para a gente aqui. Quando a gente rezar, quando a gente orar, que a gente ore pelo coração. Que a gente peça o que seja necessário para a gente. E não aquilo que a gente acha que é bom. Né? Tudo que nós pedimos, nos será dado. Mas se a gente souber pedir. Então é através da oração que a gente conversa com Deus e que a gente pede para Ele. Né? Não existe fórmula para rezar. O que a gente tem que fazer é entender que Deus é nosso Pai. E como é que a gente conversa com os nossos pais? Bom, a gente chega lá e fala: oi, pai, tudo bem? Como é que você está? Eu fui na loja ali, eu fui num churrasco com meu amigo, fui trabalhar essa semana. A gente tem que aprender a conversar com Deus dessa mesma maneira. Oh, meu Deus, está difícil hoje. Não estou conseguindo. Preciso de uma ajuda. Não precisa ter uma maneira formal, rezar aquela mesma coisa todo dia. Jesus e Deus estão sempre nos escutando. E o que eles querem da gente é exatamente isso. É essa originalidade. A gente tem que ser o que a gente é com os dois. Não precisa ser formal no sentido de Senhor, meu Deus, né? Se ajoelhar. É claro que às vezes a gente precisa se ajoelhar. Tem hora que a gente tem que chamar Deus de Senhor, mas o que Deus espera da gente é uma relação entre pai e filho. Mais sincera, mais jovial, mais constante. E isso só pode ser constante se a gente estiver conversando com Ele diariamente, a todos os instantes, a todas as horas. Né? Se perdoardes, pois, aos homens as suas faltas, também o Pai Celeste vos perdoará. Bom, de novo, a gente vai receber o que a gente dá. Né? Então, se a gente for misericordioso, como a gente conversou antes, a gente vai receber misericórdia. A gente pratica o bem, a gente trata alguém bem, provavelmente a gente vai ser tratado bem. Mas a gente tem que fazer isso sem esperar nada em troca. Né? A gente tem que fazer isso porque essa é a nossa obrigação. Sabe? Então, começa por aí. Se a gente começar a entender que os nossos irmãos são tão imperfeitos como nós e que a gente pratica erros, muitas vezes porque a gente não sabe como fazer direito, outras vezes porque a gente ainda não aprendeu a fazer direito, né? A gente já sabe o que tem que fazer, mas a gente ainda está incorrendo no mal, muitas vezes por falta de vontade, falta de persistência. A gente vai ver que a gente tem muito menos a perdoar do que a gente acha que tem que perdoar, né? As pessoas cometem muito menos faltas em relação a gente do que a gente imagina. Sabe? De novo, a gente está todo mundo nesse mesmo barco. A gente faz parte dessa humanidade porque, na média, a gente é igual. Nenhum de nós é excelente, é fora da curva no sentido das leis morais. Talvez um entenda uma lei de uma maneira melhor, mas ele ainda não entende todas as leis da maneira que devem ser entendidas. Né? Então, existem coisas que nós particularmente entendemos melhor, mas o outro entende uma outra lei melhor do que a gente. E é só através desse convívio e do perdão que a gente vai conseguir entender todas essas leis, todos esses ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. Existe uma fala de que Gandhi, por exemplo, nunca perdoou porque ele nunca se sentiu ofendido. Então, se a gente olhar para isso e entender realmente que a gente não é perfeito e entender que o outro também não é perfeito, talvez a gente consiga perdoar mais e enxergar menos erro no próximo. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem. Bom, de novo aqui, é exatamente o que a gente conversou antes. Né?
para esse reino de Deus ser construído dentro da gente, o que a gente tem que ter não são coisas materiais, e sim valores morais. É só através deles que a gente consegue ter um tesouro que não vai ser corroído pela ferrugem e não vai ser comido pela traça. São os tesouros que a gente vai conseguir carregar junto com a gente. O oposto de um pirata, né, das histórias antigas, o tesouro foi enterrado naquela ilha. E o pirata sai, morre, né, é assassinado e aquele tesouro fica lá. Quem é que vai usufruir desse tesouro? Ninguém. Agora, se a gente conseguir angariar valores morais, a gente vai usufruir, e não só nós, mas todos aqueles que vão estar em contato conosco, né? Porque a partir do momento em que a gente consegue se levar um pouquinho moralmente, a gente mostra através das nossas ações para os outros como é que a gente tem que se comportar, como é que a gente tem que tratar o próximo. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom, aqui o que Jesus tenta nos falar é, de novo, sobre o apego às coisas materiais, né? A riqueza é um instrumento poderoso para o nosso progresso intelectual como grupo, porque não são todos aqueles que detêm a riqueza. É uma minoria, né? A gente sabe disso. Mas, de novo, o dinheiro é um instrumento e não a causa dos problemas. O que existe dentro de nós é o que causa o uso correto ou incorreto do dinheiro, né? O desafio é para aqueles que possuem a riqueza conter os impulsos imediatistas, egoístas que existem dentro deles, né? Essa é a tarefa, essa é a missão daqueles que têm a riqueza no poder, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Bom, a gente comentou antes, né? A gente precisa saber o que pedir. Não adianta eu rezar todo dia, orar todo dia, Deus, me manda os números da loteria porque eu preciso ganhar na loteria, é o único jeito de eu poder ajudar o próximo. Não, né? Quando os nossos filhos vêm para a gente e falam, pai, me dá aí 50 que eu quero fazer tal coisa, a gente toda vez dá o dinheiro para eles fazerem o que eles querem? Não, né? Então, a gente, muitas das vezes, se comporta como nossos filhos pedindo a mesada, se dirigindo a Deus e pedindo exatamente a mesma coisa, né? Oh, meu Deus, me dá minha mesada aí, porque acabou. Só que, na verdade, a gente tem que pedir o quê? Tem que pedir a paciência, a humildade, a benevolência, o carinho. Mas daí também tem um detalhe. Quando a gente pede isso, como é que Deus dá isso para nós? Se eu peço a paciência para Deus, vou dormir hoje, na minha oração da noite, Deus me dá paciência. Eu acordo no outro dia, eu sou uma pessoa paciente? Não, Deus não trabalha dessa maneira. O que Deus vai fazer é nos inserir em oportunidades, em situações onde a nossa paciência vai ser treinada, né? Então ele vai colocar a gente no trânsito, onde a gente tem horário para chegar no trabalho, e a gente saiu atrasado de casa, e a gente tem que chegar lá em 20 minutos, mas o GPS está falando para você que vai demorar 50. Então essa é uma oportunidade que vai treinar a tua paciência. Além da paciência, vai treinar a consciência de sair mais cedo para chegar no trabalho, a responsabilidade. Então é assim que Deus responde aos nossos pedidos. Ele não simplesmente materializa o que a gente pede, e sim nos insere em situações onde a gente, por nós mesmos, vamos conseguir conquistar aquilo que a gente pede. Bom, e para finalizar, ele termina aquele sermão dizendo: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Né? Então Jesus tenta resumir tudo que veio, todas as leis
que foram estabelecidas antes dele nesse ensinamento, né? Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente quer ser bem tratado, se a gente quer justiça, se a gente quer honestidade, se a gente quer que todos esses valores morais sejam implementados, a gente também tem que oferecer isso, né? Então, o que Jesus fala sobre a construção do reino de Deus dentro de nós, através desse Sermão da Montanha, ele fala para a gente que a gente tem que construir esse reino sobre pedra forte e não sobre a areia. É através dessas oportunidades que Deus vai nos inserindo, vai nos oportunando, que a gente constrói esse reino, que a gente constrói esses alicerces para uma vida melhor sobre a pedra, né? Então, essas palavras de Jesus que terminam o nosso estudo de hoje, eles nos pedem exatamente isso, que a gente respeite o próximo, que a gente trate o próximo como a gente quer ser tratado. Bom, gente, eu agradeço a oportunidade e estou aberto a qualquer pergunta. Wilson, passo para você. Já estamos aqui de volta. Obrigado, André, pelo estudo. É isso mesmo, você me faz lembrar de uma pergunta que fizeram uma vez a Chico Xavier e perguntaram qual é a parte que Emmanuel é mais exigente com você? E ele responde, no trato com as pessoas. Esse é o mais importante, aonde que o Emmanuel exigia muito do Chico. No trato com as pessoas, como falar com as pessoas, como atender as pessoas de uma maneira amorosa, de uma maneira desarmada. Obrigado pelo estudo. Eu estou vendo aqui, eu acho que não tem nenhuma pergunta dos nossos colaboradores aqui que estão. Eu passo a palavra para a Simone. Simone, algum comentário, alguma pergunta para o André? Eu acho que o reino de Deus nunca foi tão experimentado em nós do que nesse momento de pandemia, né? Onde a gente foi passada a paciência, a fé, a benevolência. E só lembrando que todos nós temos a sementinha do reino de Deus dentro de nós. Mas depende de como nós vamos desenvolver essa sementinha, né? Uhum. É exatamente isso. Ok, então vamos passar para a nossa parte aqui, que eu tenho que dar um avisinho. Hoje não tem almoço para dar aviso, hein, Simone? Poxa vida, hein? Nossa. Hoje não tem almoço. Hoje o alimento é só espiritual. Mas tá bom, cada um vai ter um almocinho dentro de casa hoje. Sim. Eu vou colocar aqui, cobrindo nós, aqui o Grupo Amor e Luz oferece atendimento online com as preces intercessoras, possibilitando a todos os que necessitam de apoio espiritual a se beneficiarem neste momento. Para maiores informações, por favor, contatar Silma no telefone 973-902-8748 ou pelo e-mail silmap785@yahoo.com. Está dado o recado, quem tiver um irmão que esteja precisando, ou mesmo a própria pessoa que esteja passando por um momento difícil agora, que ela queira um certo conforto, uma certa ajuda do lado espiritual, por favor, contatem a Silma. Vou colocar de novo aí, ó, o telefone na tela. Tá bom? Então, agora nós vamos para a nossa parte final, que é a nossa oração, sempre pedindo a Deus que nos proteja e também aos nossos mentores que estejam ao nosso lado nesse momento, com as suas mãos de luzes estendidas sobre nossas cabeças, que possamos receber os fluidos. Eu sempre falo uma coisa com toda certeza. Essa certeza o que me dá é os estudos que nós fazemos
na casa do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, do livro Paulo Estevão e outros demais que nós estudamos, como A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, que nós sabemos que nós temos esses irmãos que estão do nosso lado. E quando estamos em oração, podemos acender uma luz em nossos lares. Vocês aí, não sei exatamente quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento ao vivo, mas possamos acender uma luz dentro do nosso lar, e essa luz que possa se expandir para os nossos vizinhos, para as nossas cidades próximas, e por que não para o nosso planeta? Olha a imensidão de Jesus. Jesus é o nosso governador, ele está em todos os lados, ajudando. Então, nesse momento, elevemos os nossos pensamentos, imaginemos que Jesus está no nosso lar aí, como André disse, nessa conversa, nessa oração, sentado na nossa frente, que possamos absorver esses ensinamentos. André, você faz a nossa oração, por favor? Faço sim. E até a próxima semana, lá no centro, ao vivo, mas nós vamos estar também online com a palestra A Vida no Mundo Espiritual com Wilson Giampietri, tá bom? Opa. Então, eu convido a todos para o próximo domingo e que Jesus nos abençoe. André, por favor. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos, diminuir o ritmo, tentar imaginar que Deus está do nosso lado e que a gente conversa com Ele como um amigo, como nosso Pai. Agradecer por Ele estar sempre do nosso lado, sempre nos amparando, sempre nos ouvindo, sempre nos levantando quando caímos, enxugando nossas lágrimas quando choramos, rindo conosco quando estamos alegres, sempre nos dando a certeza de que o caminho que a gente trilha vai em direção a Ele. Que essa bênção seja estendida não só a nós que estamos aqui hoje escutando, conversando, mas todos aqueles nossos irmãos que se encontram sozinhos, desamparados, com medo, com fome, com sede. Onde quer que estejam, aqui na Terra, encarnados ou desencarnados. Que Deus, através de todos os seus emissários, cheguem a todos eles com o conforto, com a bênção necessária para trazê-los de novo à luz. Assim seja.